Muito boa noite, estamos iniciando mais uma live, como sempre, como já é de praxe, esperar o pessoal ir entrando aqui, né? Oi, Osana Mirella. Esperar alguns amigos entrar, nosso convidado de hoje também acabou de entrar. E sem mais delongas, até porque a live vai ficar 24 horas aqui, já vou convidar o meu amigo Ícaro. Só gostaria de mandar um alô pro meu amigo Diego Lohan, ou Lohan, né? Que confessou que está nos acompanhando também toda semana. Boa noite, Mayra. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Carol Oliveira, Ana Fonseca, Joyce Emanuele. Muito obrigado por estarem participando aqui da live. E sem mais delongas, nós iremos fazer agora, né, o compartilhamento da live com o nosso amigo Ícaro. Vamos chamando o Ícaro, já está direcionando. Opa, meu amigo Ícaro. Ícaro, tá me escutando? Eu não estou lhe escutando. Não, o pessoal aí tá escutando o Ícaro? Será que é um problema? Não, o Ícaro tá sem áudio. E agora? Não- Continua sem escutar, Ícaro. O que será, meu Deus? Não- Pronto, agora tá voltando. Pronto, dá para ouvir agora? Pronto. O que foi? Tinha alguma coisa no microfone? Era? Rapaz, não sei. Coisas que acontecem ao vivo. É, Então vamos lá, né, problema. pessoal? Agora eu acho que todo mundo tá escutando o Ícaro, né? Dá uma boa noite aí, Ícaro, pro pessoal aí, quem tá entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um debate aqui, mais uma entrevista. Certeza, agora tá 100%, meu amigo. Pessoal, eu queria só mais uma informação de vocês, se o meu enquadramento tá bom, porque nas últimas lives, quando eu vou assistir, metade da minha cabeça está torada. Então eu queria saber se o enquadramento meu e de Ícaro se estão bons. Alguém poderia me dizer aí? Muita gente Pelo já menos, curtindo. pelo menos aqui tá tudo ok, Jordan. Não tá nada torado, Eu não. também. Eu também, é porque eu tenho percebido, sabe? Depois que eu encerrar a live, cara, aí ele dá um foco, não sei por quê. Então, vamos ao nosso assunto, né? Graças a Deus deu tudo certo, nosso áudio, nossas imagens. Então, vamos lá. Por que essa live hoje aqui, no feriado, né? Hoje é feriado, Dia do Trabalhador, inclusive. Porque nós iremos tratar desse tema tão importante que é o autismo, né? Recentemente, eu acho que a prefeitura até ela promoveu na Câmara uma discussão a respeito do autismo. Teve também um momento, né, Ícaro, Sim, de descontração com os meninos e com os profissionais. E Ícaro é um dos profissionais que está à frente, até mesmo por ser psicólogo e justamente está se qualificando ainda mais na questão da saúde mental, vez que está fazendo pós-graduação agora, né, Ícaro? Então, assim, sim, só verdade. fazendo uma abordagem geral antes de a gente começar o tema, eu vou te deixar bem à vontade, até porque quem tem o conhecimento aqui, quem realmente sabe da causa aqui é você. Mas só para que as pessoas saibam a importância do tema, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, uma pesquisa bem rápida,
E nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoal, cerca de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no mundo. No Muita gente. Brasil, é bastante. Essa realidade também não é diferente. No Brasil, nós temos 150 mil novos diagnósticos a cada ano e também estima-se que no Brasil nós tenhamos 2 milhões de autistas, né, de pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, é uma realidade e é uma realidade que está crescendo cada vez mais e, por isso, essa importância. Eu gostaria só de ressaltar a presença aqui da minha amiga Sancler, de Diana, de Adriana Araújo, que é mãe, né, do meu irmão. Ela foi casada com meu pai e o filho dela é autista também. Meu irmão também foi diagnosticado também com autismo e, por isso, o meu também real interesse, Ícaro, em estar conversando com você, até porque a gente não sabe de tudo. E quanto mais informações e informações de boa qualidade, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tiver melhor. Então, eu queria que você, né, desse mais uma vez o seu boa noite e já a gente fosse entrando no tema. O autismo, ele é uma doença? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. E para conversar aqui sobre a primeira pergunta. O autismo, então, ele é uma doença? Não. O autismo, ele é um transtorno a nível neurológico que afeta certas pessoas e, devido a esse transtorno, pode afetar a nível de interação social, nível também da linguagem ou a nível psicomotor do movimento. Ícaro, quer dizer que todas as crianças autistas vão ter esses 3 sintomas? Nem todas. Até porque cada pessoa é cada pessoa. E não é porque tem o mesmo diagnóstico que vai ser as mesmas características. Às vezes pode ser, afeta só a interação social, às vezes pode ser só na questão do contato visual. São várias características. Retomando essa pergunta que você me fez, se o autismo ele fosse uma doença, ele teria uma cura, o que não é um caso. Uma pessoa que ela nasce com o autismo, ela vai ter autismo pelo resto da sua vida. Entendi. E então, já pegando assim o gancho, Ícaro, por que essa denominação até, essa questão do espectro? O que é esse espectro, né? É porque é que tá. Se dá esse nome de espectro porque é um conjunto de características. Antigamente, tinha várias denominações para se dizer praticamente a mesma coisa. Síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, e hoje em dia juntou tudo através do novo DSM-5 e colocou tudo como autismo. E aí tá o autismo leve, o autismo moderado, o autismo grave. E isso, quem vai definir é o neurologista, junto de uma equipe multiprofissional, e faz os devidos testes para saber qual é o nível de comprometimento neurológico. Essa questão do espectro que você me perguntou é justamente por ser algumas características que juntas formam o transtorno do espectro autista. Perfeito. Ícaro, me diz uma coisa, algo que eu acho que deve passar pela cabeça de todo pai, de toda mãe que tem uma criança autista, né? Tem alguma causa definida, assim, algum problema na gestação, é genético, é algo biológico? Há alguma causa hoje, a ciência consegue dizer assim, você é autista por conta disso? Então, Jordan, desde que começou a questão sobre o autismo, essas pesquisas, esses estudos, se tenta descobrir o que é que causa realmente o autismo. A gente pode observar em algumas síndromes, como no caso da síndrome de Down, que já tem sim a causa, que é a trissomia do cromossomo 21. No caso do autismo, não tem assim um consenso nos autores sobre a causa. Alguns falam que são questões genéticas misturadas com questões ambientais. Para você ver,
Assim que surgiu essa questão de pesquisa sobre o autismo, se falava muito nas mães geladeiras. O que é isso? Acreditava-se que o autismo ele era causado quando a criança não tinha muito contato com a mãe, ele não era muito provido de carinho, de afeto com as mães. Mas hoje em dia já foi descoberto que isso não é verídico. Isso não é verídico. E a causa ainda do autismo, ela ainda é desconhecida e não tem consenso nos autores. E é uma coisa que eles ainda procuram responder, porque sabendo a causa é mais fácil de identificar previamente e combater mais rápido, ou não seria a palavra combater, mas sim tratar. Engraçado isso, né, Ícaro? Tem até só te interrompendo assim, tem até um ranço paternalista nisso, né? Você dizer que uma pessoa era autista porque não tem contato com a mãe, né? Não tem carinho com a mãe. Eu posso até estar errado, mas geralmente nessas nuances aí, a mulher, ela tem um caráter bem mais acolhedor, de cuidar, do que propriamente o pai, né? Que seria o homem, né? Então, é algo, né, que um pensamento já superado, eu acho que até atrelado mesmo até a moral, a época dos costumes, né, do momento. Sim, e por isso que na época, antigamente, assim que surgiu uma teorização sobre a questão do autismo, que se falava em mães geladeiras, que hoje em dia já foi derrubado, se mostrou que não é verídico. Embora o autismo ele seja assim uma coisa que não dá para se identificar visualmente, você olhando, já teve vários avanços em relação a isso, porque hoje a gente consegue identificar alguns sinais antes dos 2 anos. E é bem cedo isso. Porque sendo identificado, aí pode ser feita a estimulação precoce e a criança pode, através dos tratamentos, vencer essas dificuldades que o transtorno vem trazendo para a vida dela. Alguns sinais, por exemplo, quando a criancinha não atende pelo nome, que às vezes, geralmente, quando a criança nasce, quando a pessoa nasce, ela é cheia de estímulos, sejam eles visuais, sejam eles de som. E um desses sinais é a questão do som, eles não atendem quando são chamados. Eles também, ao amamentar, eles não olham nos olhos da mãe. A questão da fala tardia. Isso, fala tardia. Algumas crianças não choram. Então, é uma série de sinais. Por ele ser um transtorno global do desenvolvimento, ele também é caracterizado de 2 formas. Ou uma questão tardia desses sinais, demora para falar, demora para andar, demora de interagir com o outro, ou também pode ser acontecer de outra forma. Aparentemente, a criança começa a se desenvolver como qualquer uma das outras. Fala tudo, come tudo, começa a andar, e aí tem uma regressão desse desenvolvimento. E aí também que pode ser diagnosticado o autismo através dessa regressão. Porque, ora, se no instante a criança fala de tudo, no outro instante a criança passa a não falar mais, passa a se isolar no seu mundinho. Então são esses sintomas que a gente pode observar e recorrer aos profissionais. Uma questão também que chama a atenção no autismo é a questão sensorial. Por exemplo, algumas crianças elas não lidam muito bem com algumas texturas. Seja essa textura uma coisa felpuda, uma coisa mais parecendo uma lixa, elas têm alguma resistência a determinadas texturas. Então é algo também que pode ser observado. Tanto em questão de tecidos que parecem incomodar, como em questão de alimentações também. Algumas crianças só comem, por exemplo, coisas da mesma cor, da mesma textura, e aí é outra coisa. Isso. Outra coisinha que a gente pode observar nessas crianças é a da padronização da organizaçãozinha dos seus brinquedos. Geralmente eles gostam de colocar seus brinquedos em filas, se tiver um som muito alto, eles levam a mãozinha nos ouvidos por causa da questão sensorial. Alguns apresentam muitas estereotipias. O que é isso? É quando eles se animam por não saberem
se animam, se irritam. Por não saberem demonstrar, eles começam a fazer alguns comportamentos que não são considerados típicos, como agitando a mãozinha, tem uns que ficam assim, esses movimentos com as mãos que a gente considera não muito convencional, por assim dizer. Entendi. Show de bola, muito esclarecedor. Você tinha falado também no começo que também tinha uns níveis, né? Inclusive, Sim. Uma vez quando eu estagiava em Mossoró, a minha chefe, ela também tinha, o filho dela também tinha autismo e a gente desconfiava também que o meu irmão também tinha. Aí ela veio me perguntar, né? Tipo assim, qual é o nível que o seu irmão é, por exemplo, né? Porque aí eu fiquei até sem saber o que dizer, porque eu nem sabia que existia essa gradação, vamos dizer assim. Eu queria que você comentasse também a respeito disso. Pronto, essa questão dos níveis, Jordan, ela é feita mais a nível de pesquisa. Digamos que o nível leve do autismo, ele hoje é chamado como se fosse o autismo de alto funcionamento, ou o que antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger. O que é o autismo leve? É aquela pessoa que mesmo com o autismo consegue interagir com os outros, dentro dos seus limites, consegue ir bem na escola. Geralmente as pessoas de autismo leve... Deixa eu ligar ali. É porque está tendo umas perguntas aqui no chat, eu estava tentando ler. Em relação a isso, o autismo leve, geralmente, ele é aquele autista que consegue interagir mais com a sociedade. E dentro das suas limitações, ele também consegue ir bem na escola, consegue entender as regras sociais. E eles também têm um assunto específico que eles se interessam. Por exemplo, naquela série Atypical, a gente tem um autista que ele se interessa muito por pinguins. E o autismo moderado seria aquele mais ou menos que tem um comprometimento na linguagem e um comprometimento no nível cognitivo. Ou seja, já é aquela pessoa que não consegue falar direito, já é aquela pessoa que não consegue resolver questões lógicas. E o autismo grave, a gente vê mais ainda um prejuízo dessas funções cognitivas. Ou seja, tem autistas graves que não conseguem falar, tem autistas graves que não conseguem, só entendem o básico mesmo para poder viver, como questão do sim, do não. Alguns não conseguem interagir com as pessoas. E uma coisa interessante sobre isso é que, todo mundo pensa que por as crianças autistas ou pessoas autistas não darem atenção quando são falados com elas, que elas não estão ouvindo. Mas, pelo contrário, elas têm total noção do que estão acontecendo ao redor delas. Elas só não respondem da mesma maneira como a gente responde, né? Com aquela questão já mais convencionalizada, vamos dizer assim, né? Mas eles compreendem isso. Isso, é porque é o seguinte, não é que eles não estejam ali entendendo, é porque é como se eles não se importassem. E por isso que é como se eles não se importassem, tipo assim, o que é que esse povo está falando? Entendi. Só respondendo aqui a pergunta do Diego, ele perguntou, você concorda que o número elevado de autismo aqui em Areia Branca está ligado à dificuldade do diagnóstico? Sim. Sobre isso que o Diego perguntou, eu acredito o seguinte, hoje em dia, além de o autismo estar sendo mais debatido, outras síndromes estarem sendo mais debatidas, está acontecendo o seguinte, as mães não estão deixando as crianças serem crianças. Como assim? É de costume, e eu inclusive falo muito no consultório, que se a criança começa a teimar um pouquinho, se começa a correr, ela já precisa ser diagnosticada como TDAH, como autista, como isso, como aquilo, quando na verdade ele está apenas sendo criança. Isso. Ele está apenas brincando, está apenas jogando sua energia por aí para poder conhecer o mundo, poder viver. E aí é que tá, eu falo para as mães, seu filho não vai ser um robozinho, que todo tempo vai estar sentado, vai estar ali quieto, porque assim,
Se muitas horas nós, como adultos, não queremos estar num lugar, queremos estar fazendo outras coisas, quem dirá a criança que não tem a mentalidade desenvolvida como a nossa? Exato. Então, possa ser que aquela criança com alguma dificuldade de aprendizagem, de linguagem, de comportamento seja autista, sim, mas também pode ser apenas falta de estímulo. Não adianta você estar dizendo que sua criança ela tem algum problema se você não estimula ela, se você deixar ela trancada dentro de casa. E uma das coisas que a criança precisa para se desenvolver é contato com o outro. Se ela não tem essa relação com o outro, com quem ela vai aprender? Se ela fica todo o tempo num celular, num tablet, como é que ela vai conseguir tirar informação? Como é que ela vai conseguir manter uma conversação? Por isso que é muito importante, nessa idade, a criança ser inserida na escola. Eu, como psicólogo, vivo vendo melhoras de crianças quando elas são inseridas na escola e quando elas são inseridas também na sociedade. Tem uma mãe de um paciente meu que ela fala o seguinte, que eu carrego esse dizer para todo sempre, que ela fala, que as mães falam, fulana, como é que você leva seus filhos para os cantos e ele não dá escândalo? Aí ela diz, é justamente por eu levar ele para todo canto que ele pode ir, que crianças são aceitáveis. É comum da criança autista, quando vai para a primeira vez para um canto, estranhar, chorar, talvez ter uma crise sensorial, porque são muitos estímulos. São estímulos visuais, são estímulos de audição, são estímulos de sensações. E aí, a mãe, na primeira vez que leva a criança, não deixa a criança se acostumar com aquele ambiente, começa a chorar, a mãe nunca mais leva a criança para ali. E como é que a criança vai ter a oportunidade de se acostumar com o ambiente? Então, criança precisa ser criança, e no caso de crianças autistas, para elas poderem se desenvolverem, ela precisa da relação com o outro. Jordan, uma das coisas que até mesmo profissionais, pais e pessoas que trabalham em escolas erram, é o seguinte, é quererem trazer a criança autista direto para o nosso mundo, sem antes você tentar entrar no mundo dela. Porque para trabalhar com a criança autista, você precisa primeiro estabelecer uma relação com que essa criança se sinta segura, e depois que ela se sente segura, depois que ela começa a interagir com você, que você consegue convidá-la a fazer parte do nosso mundo. Ícaro, e eu acho que essa sim é uma regra universal, né? É você compreender para ser compreendido, né? Não adianta a gente querer ajudar uma pessoa impondo a nossa maneira, sem antes ter o cuidado de um preparo maior para justamente compreender, né? E adequar justamente a questão de como você vai lidar com aquela pessoa e sabendo que cada pessoa, como você bem colocou, ela responde a situações diferentes, de maneiras diferentes, né? Sim. E entra a questão ambiental que você disse, assim, né? De também deixar ele superar os limites dele em determinadas situações, como você deu esse ótimo exemplo. A criança foi para um lugar, teve alguma coisa que ela não gostou ali, começou a chorar, você nunca mais levar ali. Então, você tá sensibilizando, né, em demasia o seu filho, não é isso? E aí é que tá. Ao ser diagnosticado com autismo, é importante que vá atrás das terapias. Por quê? Muitas vezes a mãe não sabe como lidar, porque cai naquela questão do filho perfeito. Ou seja, quando está na barriga, já vai montando o quartinho, já vai planejando o que é que vai fazer, quem é que vai ensinar a jogar bola, a comprar os vestidinhos, isso ou aquilo. E quando a mãe tem aquela notícia, tem o diagnóstico fechado que o filhinho dela é autista, cai na situação de luto. Já não é mais aquele filho perfeito. E muitas mães pecam por, ao invés de enfrentarem, irem lá para a guerra, quererem esconder de todo mundo que o filho é autista. Por exemplo... Isso acaba agravando ainda mais, né, a situação. E eu ia justamente perguntar a você
já entrando nessa questão mais prática, assim, né, até mesmo da sua vivência, do seu cotidiano, como é que você tem percebido a reação dos pais frente a um diagnóstico? E, em seguida, eu queria que você me dissesse assim, se eu tiver com dúvida se meu filho é ou não autista, ou tiver alguma coisa, enfim, essas coisas que dá, às vezes, na cabeça da gente, que a gente fica querendo saber. Quem é o profissional habilitado para fazer o diagnóstico? Queria saber essas duas coisas. Então, em relação a isso, respondendo a primeira pergunta, sobre como se dá a questão dos pais a descobrirem que tem um diagnóstico, por o órgão, a instituição onde eu trabalho, ser uma instituição especializada já para esse público que é considerado como pessoas com deficiência, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque ao chegar lá, ele já vem diagnosticado. Então, quando eles chegam lá no CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, ele já vem com essa notícia de que a criança é autista. E qual o profissional que dá esse diagnóstico? Jordan, geralmente, esse diagnóstico é feito numa equipe multiprofissional, que é o psicólogo, se for neuropsicólogo, melhor, é o neurologista, terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. Essa equipe que vai cada um observar dentro das suas determinadas áreas se aquela criança está com algum comprometimento no desenvolvimento. O neurologista vai passar alguns exames, o psicólogo, através dos seus testes psicológicos, avaliação psicológica, o fono, através da avaliação fonoaudiológica, e o terapeuta ocupacional, através da psicomotricidade, das questões da atividade de vidas diárias, essas coisas que juntos vão formular um laudo e diagnóstico para dizer se aquela criança tem o autismo ou não. E geralmente quem dá a notícia, pelo que eu pude observar pela minha experiência, é o neurologista. Porque assim que ele tem um relatório de todos os profissionais e tem os exames solicitados por ele, aqui a Osana está dizendo que o autismo ainda é muito estigmatizado até pela própria família. Sim, e eu vou comentar sobre isso assim que eu terminar. Essa questão, o neurologista ele dá o diagnóstico e já escutei de várias mães dizerem que quando recebem esse diagnóstico choram muito, porque justamente cai naquilo que a gente conversou sobre a expectativa do filho perfeito. Mas não é porque o filho tem autismo ou a filha que ele vai deixar de ser filho. E ele precisa de ajuda. E eu acho também, cara, o que vem, né, a questão dos anseios dos pais frente aos filhos, diante do mundo, né, de eles não conseguirem ser, vamos dizer assim, um profissional, um cidadão, algo desse tipo, né, que, infelizmente, durante boa parte da história, a gente meio que estigmatizou essas pessoas, conferindo até um papel de inutilidade para essas pessoas. E recentemente, eu vi até uma notícia dizendo, né, tem lá a manchete, né, autista se torna médico. Já vi também outros que eles, você até falou a questão da organização, são bastante organizados, né? E nós temos notícias também de autistas que são matemáticos, músicos, por justamente eles têm uma memória, alguns têm uma memória muito boa, né? Muito boa, frente a essas ciências, decoram partituras facilmente ou questões de matemática. Então, assim, eu acho que quando você faz a gente não pode ser hipócrita e dizer assim, não, eu queria que meu filho fosse autista. Não, ninguém vai dizer isso. Mas também não é o fato dele ser autista que vai torná-lo refém de sua própria condição, né? Eu acho que é justamente isso que você está querendo dizer. Pelo contrário, acho que a gente tem que justamente ir atrás de informação e robustecê-lo ainda mais para que ele consiga ser o que ele quer ser. E aí, Jordan, falando sobre isso que você acabou de comentar, sobre esse estigma de uma pessoa inútil, de inutilidade, é justamente o contrário. Porque quando é em relação ao autismo leve, que também é conhecido como autismo de alto funcionamento, já é comprovado que essas pessoas, elas
se saem muito melhores quando comparadas com pessoas chamadas neurotípicas, que são pessoas que não têm o autismo. Quando comparado em relação à organização, aprendizado, questão de compromisso. Tem uma empresa, inclusive, que ela só contrata pessoas autistas porque ela viu que o custo-benefício é bem melhor. São pessoas que não dão trabalho, são pessoas que chegam pontuais, são pessoas que têm ali aquela rotina. E uma coisa também interessante sobre os autistas é porque eles são muito pessoas de rotina. Se tem uma coisa ali que foge da rotina deles, é como se fosse uma coisa assim estranha, uma coisa assim que eles não sabem lidar. Então, como a gente age em relação a isso? Se for fazer alguma coisa que fuja daquela rotina, é interessante já é interessante conversar com ele alguns dias antes. Olha, amanhã a gente vai para um médico tal, amanhã você vai ter que fazer isso na sua escolinha, vai ser assim, assim, assim. O importante... Acho assim, tem muita gente que já é assim, né? Eu, por exemplo, eu também sou um pouco assim. Se você... Né, a gente tem uma forma, às vezes, de lidar, às vezes, uma surpresa, né? A gente já reage, né, um pouco diferente. Quanto mais a pessoa que tem autismo, que já tem algo já condicionado ali para ter justamente essa rotina, né? Sim. E aí é que tá. Eles precisam também serem inseridos ao invés de serem excluídos. Conversando essa semana, a Adriana já está dizendo aqui que o filhinho dela é organizado, pontual. E convivendo com essas pessoas, eu tive um relato de uma mãe que ela me falou o seguinte: meu filho, através de alguns profissionais que incentivaram ele, eu pensei que ele nunca ia dançar no teatrinho da escola, esse tipo de coisa, mas ela viu que ele consegue sim participar. E às vezes, até mesmo alguns profissionais carregam em si essa questão do preconceito, o que eu acho um absurdo. Por exemplo, quando tem alguns comes e bebes na escola, falam tipo, talvez seu filho não queira participar porque vai ser muita zoada, que vai ser muito barulho, isso e aquilo, é melhor deixar ele em casa. O que eu já falo é o seguinte, o contrário. Não, leva ele para lá, tenta inserir ele naquele ambiente. Se ele conseguir interagir, ótimo. Mas se ele não conseguir, pelo menos é uma experiência para que ele possa estar treinando essa interação social. Porque assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer sem tentar antes. Então, por isso que é interessante, voltando também àquela questão que a Osana falou, que tem um estigma até mesmo da própria família. Muitos pais de pacientes, por falta falta até mesmo de informação, chegam ao consultório falando, meu filho tem um problema por causa do problema dele. Autismo não é problema. Autismo é uma característica que aquela pessoa tem. Porque problema, todos nós temos. O que muda é que tipo de problema que nós vamos ter. Exatamente. Eu acredito que até mesmo essa questão como é que eu posso dizer? Essa mudança nessa palavra, problema, doença, a gente indo contra essas palavras, a gente vai desconstruindo um pouco mais esse estigma, esse preconceito. Questão do simbólico, né? Porque, como eu disse, se fosse doença, teria uma cura. E não tem tratamentos. E é muito importante que a criança frequente os tratamentos. Embora algumas mães... Outra coisa que acabei me lembrando e que seria interessante comentar é que não adianta, de jeito nenhum, você levar a criança para o tratamento se em casa você também não estimula. Se na escola você também não tem essa estimulação. Por quê? Imagina só aqui comigo. No tratamento, a criança vai 1 a 2 vezes por semana durante um período de tempo, vamos dizer 40, 50 minutos. E o restante do tempo que ela passa em casa? Eu sei que é bem mais fácil colocar aquela criança no celular, no tablet, mas o que é que ela está aprendendo ali?
Como é que ela vai aprender a interagir? Como é que ela vai aprender as regras sociais se ela não está tendo aquela interação em casa? E, Jordan, é gritante a diferença das mães que estimulam seus filhos em casa daquelas que não estimulam. E é isso que a gente está tentando desconstruir, é isso que a gente está tentando ainda fazer as pessoas entenderem, que precisa, sim, desse trabalho feito em casa. E, para isso, nós, como profissionais, orientamos essas pessoas como elas podem fazer para estimular seus filhos em casa também. Ícaro, já partindo assim para um ponto de vista até mais prático, que a conversa está tomando curso, eu queria saber de você, assim, o local, né? Porque hoje eu tive até a oportunidade de também estar conversando com a pessoa, até fiz um vídeo mais cedo, coloquei no meu filho, que ela está trabalhando com essas questões aí também, ligada ao autismo, mas assim, nível local, por exemplo, até tomando até a minha situação, né, de ter meu irmão também é autista. O que é que nós temos hoje em Areia Branca? Porque você disse que o nosso diagnóstico, ou melhor, que o diagnóstico ele deve ser realizado por uma equipe multiprofissional. Fono, neuro, psicólogo e tal. Então, eu fico pensando para uma pessoa de baixa renda, o quão difícil é justamente ela ter acesso a isso tudo. Então, assim, até mesmo eu acho que por lhe conhecer, acredito que você trabalha, né, aqui pelo município, eu queria, assim, que você informasse se existe algum tipo de serviço voltado para as crianças autistas, para o autista, quais são e onde elas podem encontrar. Então, pessoal, a gente costuma reclamar muito do nosso sistema de saúde sem antes ter uma oportunidade de conhecer e pesquisar. Para essas pessoas que são chamadas de deficientes intelectuais, o SUS ele tem uma rede da pessoa com deficiência e aqui em Areia Branca é representado pelo Centro Especializado em Reabilitação. Esse centro ele fica ali, eu não vou te saber informar direito a rua, mas ele fica ali pela Telerne, próximo ao Corujão, do lado do Bar do Júlio, e esse centro ele conta com profissionais gratuitos, que são psicólogos, tem fonoaudiólogos, tem serviço social, fisioterapeutas, tem neurologista, ortopedista. Tem a questão da terapia, que é muito importante, né? Sim. Tem algum tipo de terapia lá? Tem sim. Lá nós fazemos todo tipo de terapia, dependendo do caso da criança ou da pessoa. Se precisar de fisioterapeuta, algum tratamento ortopédico ou neurológico, tem o fisioterapeuta. Casos de interações sociais, problemas comportamentais, ou até mesmo estimulação precoce e através de estimulação cognitiva, temos os psicólogos e os fonoaudiólogos, que inclusive temos 3 fonos, se não me falha a memória. Temos serviços sociais para orientar essa questão alguns benefícios que eles têm direito, porque como você falou, é uma equipe de profissionais e nem sempre aquela família tem como pagar. E para isso, Jordan, não sei se você conhece, mas tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada para essas pessoas, que é uma ajuda que o governo dá justamente para arcar com medicamentos, para arcar com consultas, mas o Centro Especializado em Reabilitação que eu trabalho, ele é de graça, ele é gratuito, e também é dever do governo ele fornecer medicamentos para as pessoas com autismo. Então, qualquer tipo de medicamento, risperidona, quanto a essas questões assim mais burocráticas, a assistente social ela sabe informar direito. Lá nós também temos serviço de enfermagem, nós temos nutricionistas, ou seja, toda uma equipe para fornecer esse serviço para a população. Lá nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E se por acaso precise de algum serviço que lá não disponha,
a gente também tem compactuação com outros SES e outros serviços de reabilitação no nosso estado todo. Como, por exemplo, alguns casos precisa ser passado pelo geneticista. E aí é encaminhado para o CRI de Natal, que é referente ao SER daqui de Areia Branca. Ou seja, tem toda uma região para poder dar suporte a essa população. Aí você pode perguntar, Ícaro, aqui em Areia Branca tem um SER. O SER, ele é destinado só para as pessoas de Areia Branca? Não. O SER daqui de Areia Branca... Deixa eu só complementar essa pergunta sua. Se é só para o pessoal de Areia Branca, ou se lá alguma distinção assim, por exemplo, lá tem algum fator, vamos dizer assim, que leva em consideração a renda da pessoa. Por exemplo, se chegar uma mãe lá que ganhe 4 salários mínimos, por exemplo, ela vai ter o filho dela, vai ser recebido e tratado ou não? Ou alguma distinção nesse sentido? Até por ser uma questão objetiva. Assim. Tipo assim, você tem como pagar e o governo, o município não vai prestar esse serviço. Queria só entender isso. Pronto, em relação a isso, finalizando o que eu estava falando, nós representamos a região 2 de saúde, que engloba Areia Branca, Mossoró, Tibau, Grossos, toda uma série de municípios a quem nós temos que dar suporte. Sobre essa questão da renda, geralmente seria para ser para pessoas que não têm uma renda. Por quê? Porque se você está lá, tem toda a condição de pagar um tratamento particular, acaba tirando a vaga de quem não tem. Mas acaba que nós lá não fazemos distinção dessa questão da renda. Claro que damos prioridades para as pessoas que não têm como pagar, a população mais humilde. Mas caso tenha uma vaga, todos têm atendimento sim. Entendi. Esse atendimento é prestado para todos que chegam lá no Centro Especializado de Reabilitação, dentro do limite de vagas de cada profissional. Perfeito. E isso, Ícaro, vai justamente, ele se amolda, eu já gostaria até de fazer, né, pela minha formação aqui também, dar uma contribuição. Que, né, quem conhece alguém que tenha um filho autista, já pode anotar aí, pegar o papel e caneta. Nós temos uma lei em nível federal, que é a Lei 12.764, certo? De 2012, que ela versa justamente sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E que lá, justamente, está resguardado todos esses direitos que a gente acabou de dizer, esse acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento, ao atendimento multiprofissional, à nutrição e à terapia nutricional, né, porque até me chamou a atenção a lei, e nesse grau de especialidade até, e algo basilar, que é o que a gente está até fazendo aqui, enquanto exemplo de cidadania, que é a questão de informação. Então, as pessoas que, porventura, se verem limitadas ou tiverem negados o seu acesso, à saúde, que é um direito universal, elas podem, e em específico nessa situação, recorrer, vamos dizer assim, à justiça com base nessa lei. E algo também, já pegando o gancho, Ícaro, bastante feliz que uma legislação local também de Areia Branca, que tem uma utilidade prática muito grande, e até parabenizo a Câmara dos Vereadores por ter feito essa lei, uma lei deste ano, de 2019, que é a redução da carga horária. Isso. Que um dos pais, tem direito à redução pela metade da carga horária de trabalho quando comprovado que possui um filho autista. Eu acho que isso é muitíssimo importante. Vem justamente para auxiliar a mãe, que já só em ser mãe já é complicado, Quanto mais quando você justamente também tem um filho autista que necessita de cuidados maiores, de uma atenção mais redobrada e, portanto, de mais tempo para cuidá-lo. Então, gostaria só de agradecer aqui também a presença do meu irmão, Davi, e dizer que nós temos essa lei
que é a Lei 1355 de 2019, que vai falar justamente, vai dar o direito aos munícipes de Areia Branca, pais de crianças com autismo, a terem a carga reduzida de trabalho pela metade. Tá bom? Então, é só uma contribuição que eu queria fazer aqui como advogado também, cara. Mas você fica à vontade aí para você comentar mais o que você quiser. Se o pessoal tiver alguma dúvida, né, também pode fazer aqui. Ícaro também vai responder. Você tem algo mais, Ícaro, a pontuar assim, de importante? Acho que a gente passou, né, por vários pontos bastante importantes aqui. Eu só queria deixar... Rosana falou que deixa como sugestão para a prefeitura capacitar os profissionais das escolas de como lidar com a inclusão dessas crianças nesse ambiente. Sim, é bem importante, até porque algumas escolas ainda têm... né, que eles sofrem bastante, né? Algumas escolas ainda têm muitas dificuldades em como agir em relação a essas crianças. E falando só essa questão que você falou como advogado sobre os direitos, escola nenhuma pode negar matrícula a uma criança com deficiência, mesmo se tiver 3 ou mais ou qualquer número de crianças especiais dentro dessa sala. E, Osana, só frisando isso que você disse, seria interessante também, além de capacitar as escolas, capacitar os profissionais também da saúde, atenção básica. Eu sou um profissional da atenção especializada, mas os outros, como postos de saúde, NASF, muitas vezes não têm esse entendimento que nós da especializada temos. E, inclusive, o que foi discutido na reunião agora de coordenadores do SES que teve em Natal, foi essa capacitação dos profissionais da atenção básica. No mais, se você conhece alguma pessoa com alguma pessoa com autismo, alguma amiga, algum filho de uma amiga, se você vê alguns comportamentos que não são o que geralmente se espera do bebê, está achando estranho, então procure ajuda profissional, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Aqui em Areia Branca nós temos sim uma equipe capacitada para atender essa população, que fica ao lado do Bar do Júlio, ali pela Telerme, Corujão. Só perguntar onde é o centro de reabilitação, que aqui todo mundo conhece. E, no mais, se não tiver outras perguntas do pessoal, eu deixo aqui. Eu acho assim, cara, que você foi tão feliz, né, nas suas colocações, que eu acho que deu para englobar, eu acho que quase tudo, né? Que a gente falou de política pública, a gente falou do aspecto técnico do diagnóstico, a gente falou das dificuldades que os pais enfrentam, dessa questão dos anseios, da moral, no sentido do que era antes do autismo, que é agora. A gente falou dos níveis do autismo também. Então, assim, foi bastante completo. Eu acho que você deu aqui para nós uma grande contribuição a respeito desse tema, com muita propriedade. Eu só tenho a lhe agradecer. E para que a nossa live ela também não fique tão extensa, né? Acho que foi assim, magistral mesmo as suas colocações. E eu gostaria muitíssimo, né, de reforçar os meus agradecimentos. E obrigado pela disponibilidade que você teve. Eu convidei você e você de prontidão já foi dizendo assim, topo, Jordan, vou sim. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo bastante feliz e que se pelo menos uma pessoa ela tiver tido, né, o contato com esse nosso diálogo aqui, tiver esclarecido um pouco a cabeça dela, eu acho que o nosso objetivo ele já foi concretizado, né? Então, muito obrigado. Se você tiver algumas considerações finais, vamos assim dizer, fique à vontade. Jordan, no mais, eu que agradeço pelo convite de poder estar debatendo por algo ainda tão estigmatizado. E a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças como muitos pensam. Só queria finalizar a minha palavra dizendo que a solução é incluir e não excluir. E se o autismo ele chega assim a ter alguma cura, ela seria o amor.
o amor e dedicação que os profissionais, pais e educadores têm com essas crianças. Porque é só através do amor, é só através dessa questão de não desistir, porque tem que ter muita paciência, tem que ter muita propriedade para trabalhar com esse tipo de público, mas a gente vai vendo que são várias formas de ensinar, e eles também têm várias formas de aprender. Então é isso mesmo, pessoal. Vamos incluir essas crianças em festas de aniversário, em eventos, e estarmos ali preparados para acolher as diferenças. Porque se fosse todo mundo igual, seria muito chato. E ainda bem que tem essas diferenças para nos ensinar que nem sempre o que a gente espera é aquilo que a gente vai ter. Certeza. Pois, muitíssimo obrigado, Ícaro. Obrigado a todos também que se fizeram presente aqui. Alguns entram, depois saem, e se conseguiram aprender alguma coisa aqui com o Ícaro, a gente já se sente imensamente feliz. Geralmente, Ícaro, as lives assim, durante o ao vivo não tem tanta gente, vamos dizer assim, mas durante as 24 horas, bastante pessoas entram lá, vê e dá um feedback bastante positivo, sabe? Então, muito obrigado por essa sua contribuição. E qualquer coisa também estamos aí disponível para futuramente defender essa bandeira de inclusão, né, do autismo. Um abraço para o meu irmão Davi, um abraço para todas as pessoas que também lidam com essa situação. E um grande abraço para você. Davi. Valeu, Jordan. Valeu, até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau.